gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a este sofá! Tomei um super susto com o cachorro quando me deitei. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, o que é esse cachorro? Bom, gostando da nossa série de vídeos sobre Portugal e para quem está vindo para Portugal e para quem está aqui, para quem tem os sonhos de vir, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as acomodações aqui, como eu fiz pra achar a minha casa. A primeira coisa que eu fiz quando eu vim pra Leiria, eu procurei os hostels, né? Que são tipo hotéis mais baratos que muitas vezes tu divide alguns quartos. Aqui em Leiria eu achei dois bem famosos e onde a maioria dos estudantes vão, que é o Atlas Hotel, ou Atlas Hostel, e o Casulo. O Casulo especificamente eu mais pesquisei assim porque tinha um valor bem baixo. E como é que funcionava? Normalmente tu dividia o quarto com outra pessoa, tipo que nem eu não vinha com nenhum amigo. Eu, por exemplo, ia pegar um quarto de dois, ia dividir com uma pessoa aleatória que provavelmente também não veio com nenhuma amiga. E esse quarto tem cozinha, banheiro e duas camas, e aí tu paga um valor mais baixo. Nesses hotéis também tem a possibilidade de tu pegar quarto com mais pessoas ainda, mas acho que só dois já era bastante, até porque eu tinha muita mala e muitas coisas e muita tralha. Bom, acontece que o quê? Eu não entrei em contato com o Atlas, mas eu entrei em contato com o Casulo, que foi o mais que me chamou a atenção. Só que quando eu entrei em contato, que era lá por setembro, eu acho, ou acho que era setembro, já tava lotado, tipo, já não tinha mais lugar, eu tinha que entrar na fila de espera. Eu pensei, bom, vou ter que dar o próximo passo, então tentar ver alguma outra coisa. Pesquisando na internet, eu descobri que era melhor tu ir procurando um quarto e quando chegasse aqui, tu realmente fechasse o quarto, tipo, fosse visitar, porque aqui que acontece? Falando com outros amigos meus que já tiveram experiências de intercâmbio em outros lugares. Muitas vezes na internet, tu conversa com a pessoa, tu vê fotos do quarto, tu vê fotos da casa e tu acha tudo muito legal. E aí tu vai lá e às vezes o lugar é meio sujo, ou às vezes as pessoas que estão morando lá, tu não sente uma identificação assim, às vezes o quarto não entra tanta luz como parecia que entrava nas fotos, sabe? Então por isso que eu recomendo vocês, tipo assim, separarem uma lista dos quartos que vocês querem ver e visitar todos eles. Inclusive, por exemplo, um dos quartos que eu fui ver que nas fotos eu não gostei, eu pensei, esse quarto não parece muito legal, mas como o cara me respondeu muito rápido, falou, pode vir aqui ver, eu pensei, tá, vou ver só pra descargo de consciência, né? E eu fui lá e eu adorei o quarto. Então, quer dizer, às vezes a foto não é tão legal e o quarto é muito legal porque o ambiente era bom, tinha uma sacada no quarto, entrava muita luz, então eu gostei demais. E alguns outros que eu gostei muito na foto eu fui ver, eu cheguei lá e eu, mas o quarto é muito frio, não entra luz, ou sei lá, a janela é muito pequena, sabe? Enfim. Vou passar pra vocês a lista de sites que eu procurei por quartos e foi as melhores opções que eu achei. A primeira delas é B Quarto, tá? Nesse aí, se eu não me engano, tu provavelmente vai ter que fazer um login, mas não é nada cobrado, e aí tu coloca ali a região que tu tá procurando, valores que tu tá procurando e aparece os quartos, e tu tem que estar registrado pra conseguir ver o número das pessoas. A maioria das pessoas, elas respondem mesmo se tu ligar direto, tá? Se tu ainda não tá em Portugal, que não tem como ligar pra cá porque fica muito caro, tu pode mandar um e-mail, mas eu recomendo quando tiver aqui mesmo começar a ligar pra todas as pessoas e especificamente ligar, porque a maioria das pessoas que eu mandei e-mail, pouquíssimas me responderam. Quando tu liga, a pessoa atende na hora e tu já resolve o problema, né? Acontece o que também bastante? Que muitas vezes tu liga pras pessoas, elas já alugaram os quartos. Então, além de tu vir com a tua lista de quartos, é interessante que quando chegar aqui, tu olhar de novo todos esses sites e ver os últimos anúncios. Porque, por exemplo, assim, eu abria o site e via os anúncios que foram colocados amanhã. Eu ligava, muitas vezes já tinha sido locado o quarto, porque tem muita procura de quarto, principalmente aqui em Leiria, porque é uma cidade mais com trabalhadores que vêm temporariamente e com estudantes, né? A outra sugestão que eu dou é o custo justo. O custo justo é como se fosse um OLX da vida, posso falar assim? Que tem várias outras categorias e uma delas é aluguel de quarto especificamente. Aí tu vai ali, né, fazendo o filtrinho e tal, pega a região que tu quer e ali também mostra direitinho, tem fotos, valores. E o outro site que é muito legal também, que talvez você nunca pensaria em usar e quando eu cheguei aqui eu usei demais, é o OLX. Também tem muita opção de aluguel de quarto. É um site bem fácil que a gente já tá acostumada a mexer, né, só que a diferença é que é lx.pt. E a outra opção, além dos sites mesmo de busca por quartos ou busca por, enfim, qualquer coisa que tu queira buscar, é o Facebook. Eu literalmente botei lá, quartos para alugar em Leiria, e tinha um grupo, quartos e casas de aluguel em Leiria, uma coisa assim. Se você for para outra região de Portugal, provavelmente também tem um grupo no Facebook com aluguéis de quarto, e lá é muito bom, porque tu pode botar o que tu tá procurando, né, tipo, pessoal, alguém tem dica de um quarto, e também tem gente que bota todo dia um anúncio de quarto, porque como tem essa rotatividade grande, acontece muito essa troca, né. Se você vier estudar em setembro, o semestre começa em setembro aqui, seria melhor chegar um pouquinho antes para conseguir ver os quartos, porque daí setembro já tá tudo alugado, né. O que você pode procurar é arrendamento, tá? A gente fala aluguel, aqui eles falam mais arrendar um quarto. Uma das coisas que você tem que cuidar se você precisa fazer a papelada no CEF quando você chega. Eu não sei se o pessoal que vem pra fazer um semestre precisa ir no CEF, levar passaporte. Eu acho que não. Se não, não tem tanto esse problema de se preocupar se a pessoa ou o dono do apartamento dá contrato de aluguel ou não. Se você veio num caso que é tipo o meu, pra ficar 2 anos, que a gente precisa ir no CEF, levar uma papelada, que a gente tem que renovar esse visto, aí você tem que ter um cuidado de perguntar pras pessoas se elas fazem contrato de aluguel ou se elas fazem um termo de arrendamento
apartamento, elas redigem um papel falando que você tá alugando e você tá morando naquele espaço e que elas estão alugando por tal valor. Ou também tem a opção do dono do apartamento ir contigo na junta de freguesia e assinar um papel dizendo que ele tá alugando aquele espaço, que tu tá morando naquele espaço, porque esse documento tu vai ter que apresentar lá no CEP, tipo assim, ó, estou morando aqui, tá tudo certo. Ou como eles chamam aqui, o teu senhorio, que é a pessoa que vai alugar pra ti, é o seu senhorio, tá? Existem apartamentos que tem quartos só pra meninas, existem apartamentos com quartos só pra meninos, existem apartamentos mistos. Então isso, quando você for falar com os moradores, normalmente na descrição do apartamento já tá escrito isso. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, assim, se o apartamento é misto e tem 2 banheiros, os moradores dividem, esse é o banheiro das meninas, esse é o banheiro dos meninos. E geralmente não dá muito problema, cara. Eu dividi a casa com um menino, eu praticamente não via ele, a gente mal e mal se cruzava, e em geral não dá muito estresse, assim, porque quem vem pra estudar e quem vem pra trabalhar, assim, é uma galera muito tranquila, sabe? Sobre valores de quarto, como é que funciona? A maioria dos quartos tá entre os 160, 180, 200 euros, assim, por mês. Grande parte dos lugares que eu já fui, já pesquisei, eles cobram, por exemplo, se o quarto custa 180, eles cobram mais 35 euros por mês, de acordo com as despesas da casa. Normalmente é 35 euros, e se as despesas passaram de 35 euros por pessoa, eles ainda pegam aquele valor que sobrou e dividem. Despesas essas seriam o quê? Internet, gás, água e luz. Em geral, as contas nunca passam muito de 35 euros por pessoa. O que pode acontecer é que, como é inverno agora, as pessoas querem usar aquecedor. Se você usa o aquecedor, a conta de luz vai lá pras alturas. Pra galera, tipo, evita um pouco usar aquecedor, usa mais a lareira e tal, porque isso deixa a conta de luz muito cara. Eu tive contato com algumas pessoas que elas estavam alugando o quarto e elas não sabiam disso. Começaram a usar os aquecedores centrais da casa, assim, e depois, tipo, veio, sei lá, um valor muito alto na conta final e tiveram que arcar com aquilo porque tava no contrato, né? Outra coisa que eu cuido bastante também, que é uma dica pra vocês, especificamente se você vem lá por setembro, que começa a ficar frio, é ver se a casa pega sol, tá? Agora tá um pouquinho mais longo os dias, mas quando eu cheguei, tipo assim, amanhecia às 8 e escurecia às 5. E aí, a casa que eu fiquei não pegava muito sol, o que foi uma coisa muito ruim pra mim, porque a gente vem num país tropical que pega muito sol, então eu sentia bastante falta, assim, de ter a casa um pouco mais aquecida, de pegar sol no meu quarto pra poder estudar, sabe? Tipo assim, eu tinha que estar sempre com a luz ligada, porque era escuro o ambiente, porque o meu quarto ficava no meio de um prédio, sabe? Tipo, a janela do meu quarto dava no meio de um prédio, então não entrava sol e também não entrava muita luz. Como eu falei pra vocês, quando eu cheguei aqui, eu peguei um quarto bem mais caro. Ele era 260 euros por mês. O diferencial é que tinha limpeza semanal, então toda semana vinha uma pessoa limpar a minha casa, então não precisava me preocupar com isso. Também era um quarto com 2 quartos e um banheiro, então eu só divido a casa com mais uma pessoa, não é tanta gente assim. E a outra questão é que a pessoa me dava todos os lençóis, roupa de cama e toalhas, então também não tinha que me preocupar com isso, porque a grande maioria das casas tem que levar roupa de cama, tu tem que ter tua toalha, não tem pessoa de limpeza, os próprios moradores são responsáveis por arrumar. Por isso que é interessante visitar antes. Cada casa que tu vai, tu conhece as pessoas que moram ali. E normalmente as pessoas que moram ali já tem uma prévia organização. Por exemplo, eu fui numa casa, o pessoal dividia as funções por semana. Então, a semana 1, fulano limpa o banheiro. A semana 2, o outro fulano limpa o banheiro. E assim ia se dividindo as coisas e também acho que rachavam os produtos de limpeza. Eu já fui em outras casas visitar também que os moradores meio que não se conversavam e, tipo assim, cada um limpava suas coisas e o que usava na cozinha limpava, sabe? Então tem todas essas questões. É interessante você ver também quando você vai visitar um quarto, se a casa tem louça, porque muitas pessoas que alugam casa não oferecem louça, por exemplo. Então você ainda vai ter que gastar comprando prato, talher, copo, panela. Tudo isso é interessante você ver porque se vale a pena. Às vezes é um valor bem barato, tipo 130 euros, e é muito longe onde é que você tem que ir. Ou não tem máquina de lavar roupa, por exemplo, ou não tem micro-ondas. Então é interessante ver todas as coisas, assim, especialmente o banheiro, que, né, a gente quer tomar banho num banheiro legal. Uma das coisas que eu sempre vejo quando eu vou visitar a casa é os banheiros. Agora, como eu tive o meu drama lá com a questão de pendurar o chuveirinho com durex, que eu não consegui me acostumar ainda a tomar banho só com chuveirinho, toda vez que eu vou visitar uma casa, eu vejo se tem um chuveiro mesmo. Chuveiro não, né? Porque quase nunca tem chuveiro. Normalmente é o chuveirinho mesmo, mas tem o apoio do chuveirinho. E daí eu já fico, isso aqui tem um chuveiro, vai ser legal. Mas uma coisa que você tem que vir preparado quando você vem morar aqui. Você tem que vir com o valor do primeiro mês pra 2 aluguéis. O que acontece? Além de você pagar o mês de entrada, ou seja, por exemplo assim, você vai entrar em janeiro no apartamento, então você vai pagar o mês de janeiro no início de janeiro. Só que você tem que pagar outro aluguel ainda, que vai ser o aluguel do mês da sua saída. Por exemplo, você fala pra pessoa, eu vou ficar de janeiro a maio. Aí você paga o mês de janeiro e paga o mês de maio. Quando chegar em maio, você não paga, entendeu? Você fica aquele mês sem pagar porque é o mês da sua caução. Você só vai perder essa caução, provavelmente, aí vai de acordo com a pessoa que você conversar, né? Mas entre as pessoas que eu conversei que alugam um apartamento, o que acontece? Essa caução serve pra quê? Se você, por exemplo, decidir sair lá em abril, a pessoa vai ficar com essa caução como garantia.
entendeu? Porque é uma garantia de que, tipo, pô, a pessoa me disse que ia ficar até maio, eu não procurei ninguém pra substituir o quarto, ela sai muito antes disso e o dono da casa foi com o seu último aluguel pra questão dos custos dele, né? Enfim. E a minha última dica é a seguinte, a localização do lugar. Se você for morar em Lisboa, até que tudo bem se você pegar um apartamento que é mais longe da sua universidade, porque é tudo interligado por trem e ônibus, tem todos os horários. Se você for alugar uma casa em uma cidade menor, como Leiria, por exemplo, é melhor que você pegue um apartamento bem localizado, ou seja, que seja perto da universidade, perto de mercados e perto de alguma outra coisa que você queira fazer. Porque tem transporte público, tem sim, só que como é uma cidade menor, não tem todos os horários de transporte e também tem o custo, né, que eu acho que eu nunca peguei transporte público, na verdade, desde que eu tô aqui eu nunca andei de ônibus. Ônibus dentro da cidade, né? Porque é mais ou menos cerca de €1,30 o transporte. Então se todo dia você for gastar €2, quase €3 pra ir e pra voltar, no final do mês acaba ficando, por exemplo, como se o seu aluguel fosse bem mais caro do que ele é. Então é mais fácil você pagar um pouquinho a mais no aluguel e pegar uma localização melhor do que ficar muito afastado do centro da cidade mesmo e ter que pegar ônibus pra ir no mercado, pra ir na faculdade, pra ir fazer todas as coisas, entendeu? Acho que é isso, pessoal. Em questão de quem vem fazer turismo, normalmente as pessoas que alugam quartos, assim, elas não alugam pra quem vem ficar, tipo assim, só um mês, só 15 dias. Elas alugam pra estudantes mesmo, porque elas querem alugar o quarto, por exemplo, pra um semestre inteiro, sabe? Então, tem o Airbnb, que os valores são um pouco mais caros, lógico. Se tu vem estudar, se tu vem morar aqui, se tu vai alugar por 6 meses, os valores vão ser mais baixos do que pra quem fazer turismo e vai ficar, tipo, usando 15 dias a casa. Mas o site realmente mais confiável que eu conheço pra isso é o Airbnb, que abaixa um pouco os preços, que diminui um pouco os preços, e você pode também usar um desses sites pra procurar quartos ou casas simplesmente pra aluguel de férias. Eu acredito que deve ter, eu realmente não pesquisei porque eu não vim aqui pra férias, eu vim aqui pra estudar! Os links dos sites vão estar aqui embaixo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre questão de moradia, pergunta aqui nos comentários que eu vou responder tudo que vocês precisarem. Tem um pessoal fazendo algumas perguntas e pedindo pra fazer alguns vídeos específicos lá no meu Instagram. Vai lá também se você tem alguma dúvida específica ou quer fazer um vídeo específico. Às vezes aqui no YouTube fica muitos comentários. Então vai lá no Instagram e me manda inbox que eu olho tudo, tá? Pode ser que eu demore pouco, pode, mas eu olho. É isso, se você gostou dessas informações, deixe seu gostei aqui embaixo. Se você tem alguma outra questão, não esquece de deixar nos seus comentários. E até o próximo vídeo sobre Portugal, que vai ser um pouquinho mais de viagem, acredito eu. Um pouquinho mais mostrando as coisas. Porque agora finalmente eu tô de férias na faculdade, então eu posso dar um rolê por aqui, posso bancar a turista, que até então eu não tava fazendo nada disso. Tchau!